Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, o programa que traz para você o Espiritismo ou doutrina espírita, conforme seus princípios ensinados pelos espíritos superiores e codificados por Allan Kardec. E não aprendemos apenas o que é o espiritismo, mas a aplicação dos seus princípios nas nossas vidas, para que o nosso mundo, a nossa humanidade, adentre a era do espírito e se transforme num mundo de regeneração com a prevalência do bem. Hoje, no nosso programa, além das perguntas e respostas, a partir então daquilo que os nossos telespectadores nos enviam, nós teremos aqui mais uma entrevista de Orson Peter Carrara, desta vez com o nosso companheiro Ari Soares, que vai falar sobre a separação conjugal, a perda de um filho, enfim, todo esse relacionamento e como fazer isso a partir de uma separação. Então, uma entrevista realmente muito importante. Nós teremos também uma conversa sobre o orgulho e a humildade. E na poesia espírita, hoje é a vez de um poeta lusitano, querido companheiro das terras de Portugal, que retorna através de Chico Xavier. Nós vamos conhecer João de Deus. Tudo isso a partir de agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Iniciando as perguntas e respostas, primeiramente vamos colocar aí na tela nossos canais de comunicação para que você possa fazer a sua participação. Então envie sua pergunta, tire a sua dúvida, envie também seu comentário aí através do WhatsApp ou do Telegram, como você preferir, ou por e-mail ou no canal Orientação Espírita no YouTube. Faça como, por exemplo, a Janete Alves, que é lá de Natal, Rio Grande do Norte. E pelo Telegram ela nos enviou a seguinte pergunta: por que, embora sendo cristãos, temos tanta dificuldade para colocar em prática o ensino de Jesus? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Bem, essa dificuldade de fato existe. E ela existe porque insistimos ao longo da nossa história em manter o egoísmo. Porque para sermos conhecidos como discípulos de Jesus, por muito nos amarmos, precisamos combater o egoísmo, que é a causa de todos os vícios, de todas as paixões, de todos os males do ser humano e, portanto, da própria humanidade. Infelizmente, apesar de termos os ensinos de Jesus conosco,
há mais de 2000 anos, todos eles ali no Evangelho, nós insistimos em acomodá-los e interpretá-los ao nosso querer, ao nosso modo de ser. E, durante séculos, desvirtuamos esses ensinos do nosso Mestre Jesus. E o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a indiferença, a luta pelo poder temporal fizeram então com que não conseguíssemos colocar em prática, como já deveríamos ter colocado, o amai-vos uns aos outros, chegando ao absurdo de fazermos guerras entre nós mesmos, os cristãos. Basta lembrar aqui que a partir de 1512, quando surge a Reforma Protestante, nós temos na Europa uma guerra entre católicos e protestantes. Entretanto, precisamos compreender que ambos são cristãos, ambos são seguidores do nosso Mestre Jesus. Quando surge o Espiritismo em 1857, houve uma perseguição por parte da Igreja Católica em relação aos espíritas. Mas católicos e espíritas são cristãos. Vamos lembrar aqui que na Irlanda nós tivemos, ao longo de décadas, uma guerra entre protestantes e católicos. Então está faltando combater em nós, em cada um de nós, o egoísmo. O Espiritismo vem fazer uma grande contribuição para isso, ao lembrar que a cada um é dado segundo as suas obras e que sempre responderemos diante da lei divina pelas consequências dos nossos atos, das nossas ações. Então, enquanto cristãos, tanto nós espíritas, dentro do movimento espírita, quanto em relação a todos os nossos irmãos e irmãs em humanidade, precisamos privilegiar o amor, combatendo então o egoísmo, para que finalmente sejamos reconhecidos como discípulos do Mestre, por muito nos amarmos, como ele solicitou. Bem, continuando, nós temos aqui a pergunta agora da Milena Matos, que é da cidade de Campinas, lá no estado de São Paulo. Ela indaga: como o autoconhecimento e a autoeducação podem ajudar para o melhor relacionamento em família? Muito bem. Autoconhecimento e autoeducação são fundamentais para que cada um de nós possa se melhorar do ponto de vista moral. Então, o autoconhecimento, ele vem na frente, porque é preciso fazer aquele exercício do conhece-te a ti mesmo, que foi trazido para nós pelo filósofo Sócrates. E quem somos? Todos nós somos espíritos imortais, presentemente reencarnados, dando continuidade ao nosso processo evolutivo e sabedores de que a morte não existe, porque nos aguarda a vida depois da morte, a vida futura, com o nosso retorno ao mundo espiritual. Então aí nós já sabemos quem somos, mas é preciso nesse autoconhecimento também termos consciência das virtudes que já desenvolvemos e em que grau está o desenvolvimento de cada virtude e quais são os vícios que ainda possuímos e que precisamos combater. Assim, então, nós vamos poder entrar na autoeducação, porque nós não estamos aqui na Terra para educar os outros, para melhorar os outros, para transformar os outros. Nós estamos reencarnados para realizar o trabalho da melhora íntima, individual. Isso é um processo educativo, ou seja, a educação de mim mesmo. E nada melhor do que o ambiente familiar, do lar, para realizar autoconhecimento e autoeducação,
porque é na convivência com os outros que nós conseguimos aparar as arestas, que conseguimos desenvolver paciência, colaboração, fraternidade, respeito, cumprimento dos deveres e assim por diante. E lembrando que na família nós temos um reencontro de almas que, na verdade, já vêm traçando seus rumos em conjunto de há muito tempo. Então é na família que precisamos realizar o autoconhecimento e autoeducação. E vamos começar sendo mais tolerantes para com aqueles que vivem conosco, mais compreensivos em relação ao grau de desenvolvimento de cada um e ao ritmo de aprendizagem de cada um, para que possamos colocar em prática o fazer aos outros, ou seja, os nossos entes queridos, nossos familiares, aquilo que desejamos que eles nos façam. E é óbvio que nós desejamos que nos façam o bem. Então é o bem que precisamos fazer a eles. Nesse exercício, em família, nós iremos progredir moralmente e espiritualmente e vamos melhorar as relações familiares, podendo levar isso então para a sociedade. Então, autoeducação, autoconhecimento ou a chamada reforma íntima tem que começar no lar, em família. Pois bem, participa agora do nosso programa o Carlos André, que é da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E via WhatsApp, ele pergunta: temos a impressão, com tantas crises, que a humanidade não está progredindo. Como o Espiritismo analisa este momento? Carlos, você inicia sua pergunta dizendo que temos a impressão. Esse é o ponto. Às vezes, essa impressão é equivocada, ela é falsa. Claro que nós estamos vivendo muitas crises, e essas crises foram aguçadas pela pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. E nós já estamos indo praticamente para 2 anos dessa pandemia mundial e que alterou imensamente o nosso viver. Mas isso não quer dizer que estejamos andando para trás ou que estejamos estacionados. Andar para trás, na verdade, é impossível. Através do Espiritismo, nós compreendemos que a lei divina é de evolução. Ninguém retrograda. Tudo que já foi conquistado nos pertence. Pertence ao espírito. Pertence àquele grau de desenvolvimento que a humanidade já chegou. Agora, podemos sim estacionar. Mas, na verdade, esse estacionamento é muito relativo. Porque, através da pandemia, nós realizamos progressos científicos na busca das vacinas, por exemplo, dos tratamentos, das medicações. Começamos também a fazer um progresso social ao discutirmos a necessidade de maior solidariedade, fraternidade, de cuidarmos melhor da natureza. Tudo isso é sinal de progresso. E embora tenhamos outras crises, como crise econômica, ameaças de guerra que ainda pairam na nossa sociedade, não resta nenhuma dúvida que continuamos a evoluir. O progresso continua a ser feito. Agora, o progresso moral, ele é mais lento do que o progresso intelectual. E nós precisamos justamente acelerar o progresso moral para equilibrar com o progresso intelectual e direcionando essa intelectualidade para o campo do bem, para o pensamento coletivo. É isso que nós precisamos fazer. Então não digamos que a humanidade está de mal a pior. Não está. Lembremos da Segunda Grande Guerra Mundial,
da Primeira Grande Guerra Mundial, ambas acontecidas no século XX, e que dizimaram milhões de pessoas, deixaram a Europa, por exemplo, arrasada. Nós tivemos 4 a 5 anos em cada uma dessas grandes guerras que sacudiram a humanidade com sofrimento atroz, com consequências muito ruins. Hoje nós não temos nada disso, apesar de pairar no ar determinadas ameaças de possibilidade do uso da força militar. Mas é fato que conseguimos passar já 75 anos do término do conflito da Segunda Guerra Mundial e não tivemos mais nenhuma hecatombe a nível mundial, a nível continental. Estamos evitando isso. Isso é progresso moral. Então, a lei divina é de evolução, é de progresso. Agora, o que precisamos fazer, e de forma urgente, é reformar, transformar a educação. Porque a educação está desvinculada da formação do caráter, do desenvolvimento dos valores morais. Está desvinculada do idealismo, do espiritualismo. E se queremos, de fato, sair de uma vez dessas crises e conseguir chegar ao mundo de regeneração, o único caminho é a educação. Os espíritos superiores são muito claros quanto a isso em O Livro dos Espíritos, mas a educação que o Espiritismo classifica como educação moral. E aí sim, nosso caro aqui, Carlos André, aí nós vamos progredir exponencialmente, muito mais. É isso que o Espiritismo nos mostra, nos pedindo então calma, paciência, perseverança no campo do amor, do bem e da paz, continuando a construção da era do Espírito, do mundo de regeneração, dessa humanidade melhor. Muito bem, agora nós vamos responder ao Ricardo Vélez. Ele é de São Paulo, capital. E através do WhatsApp nos enviou a seguinte pergunta. Na verdade, duas. Né? Por que temos tantos desafios existenciais? Como explicá-los à luz da reencarnação? Ricardo, eu inicio a resposta pela sua segunda pergunta, porque a chave para entendermos os desafios existenciais está na reencarnação. Mas para entender a reencarnação, nós precisamos de outra chave, a imortalidade da alma. E o Espiritismo vem nos dar justamente essa explicação. Então vamos lá. Primeiro, todo ser humano é uma alma imortal ou espírito imortal. Segundo, todo ser humano está reencarnado, ou seja, já teve outras existências aqui na matéria e está tendo uma nova oportunidade existencial. Agora, juntando isso, a alma imortal com a reencarnação, ou seja, as diversas existências, nós vamos agora compreender os desafios existenciais da atualidade, tanto a nível coletivo quanto a nível individual. Jesus resumiu bem isso ao dizer que a cada um é dado segundo as suas obras. Ou seja, o espírito assume sempre as consequências das suas ações. Consequências boas ou consequências ruins, dependendo dessas suas ações. Ações que promovem o bem têm boas consequências e geram felicidade. Ações que promovem o mal, claro, têm consequências ruins e geram sofrimentos. Então, nós temos aí as causas das aflições, dos desafios existenciais. Mas o Espiritismo também nos mostra
que nem tudo é consequência de vidas passadas. Nós temos as chamadas causas atuais das nossas aflições. Por quê? Porque ainda nos mantemos egoístas, imprevidentes, e aí acarretamos problemas para nós mesmos nesta existência. Dos desafios existenciais ligados às causas de encarnações passadas, nós vamos ter as expiações e as provas. As expiações estão sempre ligadas a alguma coisa que fizemos em existências passadas e agora temos que assumir as consequências disso. As provas são os desafios que Deus nos entrega para que possamos, diante delas, progredirmos, nos desenvolvermos mais. Óbvio que nós podemos vencer essas provas ou sermos derrotados por elas. Tudo vai depender da nossa força de vontade e da nossa fé e resignação. Então o Espiritismo é muito claro ao explicar os desafios existenciais. Muitas das coisas pelas quais nós estamos passando são provas, que se soubermos levar a bom termo, nós vamos ter boas consequências para o depois da morte, onde encontraremos a felicidade. Alguns dos nossos desafios existenciais são expiações, porque são consequência do que andamos fazendo em existências passadas. Mas todas elas, provas e expiações, sempre são para o nosso bem. Assim, então, nós não temos que nos queixar dos desafios da nossa existência. Mas com fé, resignação, trabalho, perseverança, seguirmos em frente, continuarmos e sabedores de que a felicidade nos aguarda amanhã como consequência do que estamos fazendo hoje, obedecendo à lei divina. Bem, chegamos ao final das nossas perguntas e respostas. Mas você já está vendo aí na sua tela os nossos canais de comunicação, para que você possa enviar aqui para o programa a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu comentário. Não deixe de participar e nós vamos tentar, então, explicar, nós vamos tentar responder, sempre utilizando os princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. Não deixe, então, de enviar a sua participação. Bom, e agora, ante os novos tempos, abro espaço para nosso querido amigo Orson Peter Carrara, que lá da cidade de Matão, no estado de São Paulo, vem entrevistando diversos companheiros e companheiras espíritas deste Brasil todo, sobre os mais diversos temas e temas importantes, palpitantes. Desta feita, Orson Carrara traz para nós o companheiro Ari Soares. E ele é entrevistado sobre o tema separação, filho especial e acolhimento. Vamos então a essa entrevista de Orson Peter Carrara. Conversando sobre Espiritismo. E olha, eu digo sempre uma coisa dentro da nossa casa, nas nossas preleções, a gente sempre fala isso. Viver a dois é muito difícil mesmo. O Orson, no início do programa, nos comentou de que somos oriundos de criações diferentes. Sim. Mas sabe o que nos ligou? Foi um sentimento chamado amor. Ele nos aproximou a nós, casais. E quando as coisas estiverem difíceis, e estarão, todo casal passa por dificuldades. Lembrem-se de que vocês se casaram por amor. E que não estão sozinhos. Que Deus está com vocês. Através, sabe de quem? De dois espíritos protetores. Dois anjos guardiões. Que sabiam da união nossa.
que nos prepararam para essa união, que são nossos espíritos protetores, o meu e o dela. Esses espíritos protetores estão sempre nos intuindo para que o casamento se mantenha firme. É uma chama que não pode apagar. Orson há pouco comparou como uma planta, que temos que adubar, que temos que aguar, colocar no sol, tirar da chuva forte. Isso mesmo, mas é uma chama que nós não devemos deixar apagar. E caberá a todos nós, espíritas, mais conscientes, convidarmos a estes que estão em dificuldades nos seus casamentos. Olha, o casamento está doente. Eu ouvi outro dia Divaldo falando, Ari, ele me chama de Arizinho, não sei por quê, só porque eu tenho 1,5 m de altura, não sei bem se é por isso, mas ele me chama de Arizinho. Os casamentos estão doentes, ele fala. E eu disse assim para ele, é verdade, mas para toda doença há o que fazer. E os casamentos doentes também têm cura, têm solução. Basta que nós estejamos atentos. Olha, um amigo meu espírita me contou que um casal muito antigo que ia lá no centro resolveu se separar e eles estavam brigando muito. Eu falei para ele, separa mesmo. E se separar. Eu falei, puxa, verdade. Você não tentou nem algo? Parece aquela historinha rápida lá, daquele yogi que vai pedir para dormir na casa de uma mulher, e a mulher fala, pode, vem, entra aqui, vai dormir. Naquele quartinho lá no fundo da casa, e o homem foi dormir. Imediatamente ela falou, quero ver se ele é um yogi bom. Chamou na cidade uma mocinha daquelas de programa e pediu para que ela visitasse o yogi e o tentasse. 3 dias depois, ela saiu dizendo para a moça, é um santo homem, fiz de tudo, e ele não cedeu. A mulher pegou uma vassoura que tinha atrás da porta, foi até a salinha, o quartinho onde estava o homem, e vassourada nele o tempo todo, e catapimba, pof, pum, pá, para daqui, vai embora. Ah, mas como assim? A senhora me mandou uma mulher, e eu fiquei firme. Eu, sim, você ficou firme, mas você não usou uma única palavra para convencê-la do contrário da vida que ela levava. Porque eu perguntei a ela, ele lhe disse alguma coisa, e ela me disse nada, não disse nada. É mais ou menos isso. Nós sempre teremos o que falar. Como é que nós vamos ficar em silêncio? Vamos ouvir um pouco. Nós sempre teremos o que dizer a este casal em dificuldades. Tudo bem, se forem se separar, não sou eu que vou impedi-los. Mas eles têm que ter consciência do que estão fazendo. Sabe por quê, Orson? O que eu tenho visto atualmente também, pessoal, é que as pessoas se separam, depois de 2, 3 anos quer viver junto de novo. Então, por que separou? Por que não ficou junto? Oh, meu Jesus Cristinho, eu não consigo. Talvez tenha faltado exatamente esse meio campo aí, alguém chegar junto e dizer, com certeza que você quer, né, Orson? Pois é. E olha, Ari, falando em tudo isso, olha que comentário interessante que fez a Rosângela, vou pedir para a Jaqueline projetar na lousa aí. Gostaria de ouvir vocês falando para a gente sobre acolhimento num todo em nossa casa espírita. Precisamos acolher não só com palavras, mas com atitudes, colocando a mão na massa. Obrigado. Olha, Rosângela, hoje não vai dar tempo de fazer uma live específica sobre acolhimento, mas nós poderemos marcar depois aí com a Mariana futuramente, se o Ari aceitar. Eu acho que ele gostou da experiência. Olha lá. Nós podemos voltar aí só para falar sobre isso, até porque o Ari tem muita experiência em acolhimento, porque o Joana de Anjos atendeu e atende muita gente em Jundiaí, e o Ari tem muitas histórias para contar que nos ajudam a entender essa questão toda de acolhimento. É isso mesmo, Orson. Rosângela, numa outra oportunidade, porque como você mesma reconhece, não se dá para falar assim em alguns minutos, não é? Mas, Rosângela, o acolhimento na casa espírita, não estou falando do atendimento fraterno, tá bom? O atendimento fraterno, ele é pontual. A pessoa vem para fazer um atendimento fraterno. Então, ela precisa ter o atendente amorosamente preparado para ouvir a dor e o sofrimento dela. O acolhimento
já é uma coisa natural de toda casa espírita. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Como é o seu nome? É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Ah, já vai a outra casa? Já recebeu passe alguma vez? Já tem tudo do espiritismo? Isso é o acolhimento, não é? Nós já chamarmos a pessoa pelo nome, dizermos, como é o seu nome? Seja bem-vinda. E antes de iniciarmos as tarefas, eu e Orson temos um amigo em São Paulo, de nome Américo, Luiz Sucena de Almeida, amigo muito querido de nós dois, e ele diz, antes de iniciar as tarefas das palestras públicas, àqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos à nossa casa. Nós estamos muito felizes porque vocês estão aqui. Olha aí, esse é o acolhimento, né, Rosângela? Agora, o atendimento fraterno, ele pula um degrauzinho um pouquinho para cima, porque aí nós vamos estar olhinho no olhinho do outro e ouvindo a dor que o coração dele ou dela vem nos trazer. Ô, Ari, você me despertou uma coisa agora que você nem imagina, rapaz. Você já imaginou nós convidarmos o Américo para estarmos os três juntos aqui? Que festa que vai ser isso! Meu Deus do céu! O Américo é um amigo muito querido, realmente. É muito querido, muito. Então, amamos o Américo. Américo, ele tem o projeto Imagem, que depois foi transformado cada vez mais em trazer ensinamentos para nós através das imagens, os filmes e assim por diante. E Orson e eu participamos durante muito tempo desse programa do Américo, né? Então, o projeto Imagem dele já está desde 1994 e a gente colabora nesse projeto do Américo, por isso somos amigos tão queridos, irmãos mesmo, nos amamos muito. E, aliás, por falar em Projeto Imagem, você que está nos assistindo poderá acessar o site do Projeto Imagem, www.projetoimagem.com.br. É fácil, não precisa nem aparecer na lousa aí. projetoimagem.com.br. Ari, antes de encerrarmos, já estamos com quase uma hora aqui, parece mentira, mas já estamos com quase uma hora. Tem uma observação muito importante para a convivência familiar, respaldada naturalmente em tudo isso que falamos, no planejamento reencarnatório, na aproximação dos espíritos, pelo afeto, pelo desejo de ajudar, pelo desejo de receber ajuda, pelo acolhimento. Olha a observação importante que a Ângela fez, vou pedir para a Jaqueline projetar aí. Os filhos com necessidades especiais também são muito importantes para a educação dos espíritos que se unem nos laços familiares. Ângela, que importante você ter feito essa observação, não poderia passar em branco, porque em termos de convivência familiar, muitos espíritos com grandes necessidades ou não, às vezes são abnegados, que aparecem no circuito familiar a pedido deles próprios ou a pedido dos pais que se disponham a atender espíritos com necessidades que nem imaginamos quais sejam exatamente, e que, no entanto, compõem o conjunto familiar aí, também requerendo dedicação e harmonia na convivência diante dos desafios dos variados graus de necessidades especiais. Ari, acrescenta aí da sua sensibilidade sobre isso, você que também atende pessoas no Joana de Ângeles com essa problemática. Oi, Ângela. Muito obrigado por essa colocação, Ângela. Sabe, Ângela, eu sempre gosto de falar a respeito disso com as pessoas, dando uma mudadinha só um pouquinho na ótica. Lembrando apenas que os espíritos reencarnantes vêm com as duas necessidades. Sejam elas quais forem. Desde as dificuldades físicas às dificuldades de comportamentos. São espíritos que renascem nos lares apropriados. Convenhamos, não é qualquer lar que recebe um filho que tenha limitações, nem é qualquer lar que recebe um filho com tendências não muito favoráveis. São lares brevemente preparados para recebê-los. Eu costumo dizer, ao contrário de alguns irmãos oradores espíritas que conheço, eu não gosto de dizer que por que esse espírito está renascido? Será que
foi por causa de, não quero saber, e não queira também, que bobagem. Deus ele te preparou para receber esse ser querido. Ah, Deus preparou para que você estivesse ao lado dele, ao lado dela, dando de si o melhor. Lembre-se disso. Somos espíritos imortais, momentaneamente encarnados. O Jerônimo Mendonça, o qual o Orson adora falar sobre ele como eu, Jerônimo Mendonça nos dá uma lição fantástica nesse sentido. Até praticamente os 18, 19 anos de idade, ele foi normal como eu, como você. Então ele viveu metade da vida dele como um ser normal. Nasceu andando, correndo, brincando, chutando, falando, gritando, bonitão, ficando um jovem, lindo, Tarzan. Ele dizia que era o Tarzan. Aquele Tarzan, o Oshnath Miller, lá, aquele ator. Mas ele ficou doente. Ele foi ficando muito doente. Teve uma doença degenerativa. E depois tornou-se cego, completamente. Então ele tornou-se para a mãe dele, na primeira metade da vida dele, um filho normal. E na segunda metade da vida dele, um filho especial. E foi tratado por ela, da mesma forma. Dando puxão de orelha quando precisava. Dando um risquinho de vez em quando. Mas amando. Amando e amando. E Jerônimo foi esse espírito iluminado que nos trouxe tantos ensinos. Às vezes eu pergunto, na minha casa espírita, sabe, Orson, vocês já ouviram alguma palestra de Jerônimo? De quem? Jerônimo Mendonça. Não, nunca ouvi. Ah, que pena. E hoje, com o YouTube, você acessa tantas palestras desse lindo, desse maravilhoso ser que esteve na saúde e na especialidade paraplégica ao nosso lado. Um detalhe, falando muito mais que eu e o Orson juntos, nessa 1 hora que nós estamos, ele tinha falado muito mais que nós dois. Muito bem. Depois dessas palavras do nosso amigo Ari Soares, nessa entrevista realizada por Orson Petra Carrara, nós ficamos, por assim dizer, mais confiantes, mais aliviados e com o Espiritismo tendo um roteiro para seguir em frente. Nosso agradecimento a mais essa participação do Orson Peter Carrara e, em especial, do nosso Ari Soares. Vamos agora para o vídeo de Para Viver Melhor. E desta feita, nós vamos aprender a fazer diferente. Vamos rodar o vídeo, vamos para viver melhor. Fazer o que todo mundo faz é fácil. Ficar na moda e usar o que todo mundo usa é fácil, não é mesmo? Ser mais um no mundo é o que a grande maioria faz. Mas o grande desafio da existência é ser diferente. Não se deixar levar pelos modismos, nem pelos valores invertidos da grande maioria. Não se deixar levar nem pelos instintos, nem pelas tendências que não nos engrandecem moralmente. Estamos nesta existência para continuar nosso progresso e não para repetir coisas ruins que fizemos no passado. Devemos controlar o corpo e não levamos fardo mais pesado do que nossos ombros podem carregar. Seja diferente. O mundo precisa de pessoas de bom caráter, honestas, positivas e que façam o bem. Acione sua força de vontade e tenha metas bem definidas para a vida e diga não às drogas. Se você gostou desta mensagem, compartilhe.
Poesia Espírita. Na Poesia Espírita, nós continuamos a explorar o livro Parnaso de Além Túmulo. Livro este que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e é lançado pela Federação Espírita Brasileira e que reúne mais de uma dezena de poetas brasileiros e portugueses, já desencarnados, e que voltaram através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier para novamente poetizar. Desta feita, nós vamos conhecer o poeta português João de Deus. João de Deus viveu de 1830 a 1896 em Portugal. É um poeta muito conhecido na literatura portuguesa e também na literatura brasileira. E ele, então, é considerado um dos principais líricos da língua portuguesa. João de Deus volta através do Chico Xavier e nos entrega diversas poesias. Nós escolhemos, então, 4 sonetos que estão publicados no Parnaso de Além Túmulo. Vamos então conhecer o primeiro, que João de Deus intitulou O Céu. Pátria ditosa e linda, e onde o mal desaparece ao meigo olhar do amor, que entre os seres do além é sempre igual, no mesmo anseio santo e superior. Lá não se vê traição, e cada qual urde ali sua auréola de esplendor, doce mansão de paz, imaterial, onde impera a bondade do Senhor. Porto de salvação para quem crê nessa praia do azul, que se antevê, pelo poder da fé, na provação. País dos céus, aonde o pecador, depois de bem sofrer aí a dor, vai ali encontrar consolação. Muito bem, esse então é o primeiro soneto ditado por João de Deus através de Chico Xavier. Vamos falar agora sobre a poesia Morrer. Vamos passando a palavra a João de Deus. Não mais a dor intensa e desmedida no momento angustioso de morrer, nem o pranto pungente por se ver um ser amado em horas da partida. A morte é um sono doce, basta crer na paz do céu, na terra apetecida, para se achar o amor, a luz e a vida, onde há trégua à tristeza e ao padecer. Venturosa região do espaço além, onde brilha a verdade e onde o bem é o fanal reluzente que conduz, mansão de claridade e pulcritude, onde os bons, que adoraram a virtude, gozam do afeto extremo de Jesus. Então aqui a belíssima poesia Morrer, de João de Deus. No primeiro soneto, ele nos fala então do céu como uma pátria venturosa, e agora nesse segundo poema ele deixa bem claro que todo aquele que pratica o amor e o bem terá essa ventura no depois da morte, desse encontro com Jesus. Vamos então agora a mais um soneto escrito por João de Deus na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Desta feita, é o poema Bondade. Vê-se a miséria desditosa perambulando numa praça. Sob o seu manto de desgraça chama o infortúnio abrasador. Eis que a fortuna se lhe esconde e passa o gozo muito ao largo, e ela chora ao gosto amargo o seu destino, a sua dor. Mas eis que alguém a reconforta, é a bondade. Abre-lhe a porta, e a fada, à luz dessa manhã, diz-lhe a sorrir:
tens frio e fome? Pouco te importe qual meu nome. Chega-te a mim, sou tua irmã. Belíssimo poema de João de Deus, exaltando aqui a caridade. Vamos então ao último soneto que nós escolhemos e que João de Deus deu por título No Templo da Educação. Distribuía o mestre os dons divinos, da luz do seu espírito sem jaça, e exclama, enquanto a turba observa e passa: deixai virem a mim os pequeninos. É que na alma sincera dos meninos há uma luz de ternura, amor e graça, de que o Senhor da paz quer que se faça o sol da nova estrada dos destinos. Vós, que tendes a fé que ama e consola, fazei do vosso lar a grande escola de justiça, de amor e de humildade. As conquistas morais são toda a glória que a alma busca na vida transitória pelos caminhos da imortalidade. Então, com mais este soneto, nós trouxemos aqui no programa o poeta lusitano João de Deus, que retornou através da mediunidade de Chico Xavier e nos brindou com estes poemas que estão publicados no livro Parnaso de Além Túmulo. Entendendo com o Espiritismo. No Entendendo com o Espiritismo, vamos tratar do orgulho e da humildade, porque são duas questões ou dois temas muito importantes. E nenhum de nós, em sã consciência, pode dizer que não tenha algo de orgulho e também não pode dizer que seja totalmente humilde. Mas como explicar o orgulho e a humildade? Não são duas coisas contrárias, antagônicas? Vamos estudar esse tema à luz do Espiritismo. E para isso, nós estamos trazendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, que tem por título Os Pobres de Espírito. Nas instruções dos Espíritos, especificamente no item 11 desse capítulo, nós temos então uma mensagem extensa, assinada pelo Espírito Lacordaire, dada na cidade de Constantina, no ano de 1863, e que Allan Kardec reproduz. Vamos então destacar aqui um trecho da fala desse espírito sobre o orgulho e a humildade para o nosso comentário. Abrindo aspas. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não! Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Fechando aspas. Bem, Lacordaire, nesta mensagem, está fazendo referência a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia e modelo de humildade. O único título que ele aceitou foi o de mestre. Nem ser chamado de bom ele aceitou,
porque diz que bom só o Pai, somente Deus. Lacordaire destaca então a humildade e sua importância, porque somente com a humildade conseguiremos ser bons. Somente com a humildade conseguiremos exercer a caridade. Por quê? Porque a humildade faz com que nos enxerguemos, nos entendamos como irmãos, filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Quando não temos a humildade, a caridade que dizemos realizar, a bondade que às vezes fazemos, na verdade, elas são falsas. Porque o fazemos por outros interesses, como o de aparecermos nas mídias, sermos vistos, quando na verdade isso é orgulho. E por falar em orgulho, passando novamente a palavra ao espírito Lacordaire, agora ele vai nos falar desse vício moral da alma. Abrindo aspas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus os retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois, então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de seres humanos? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Fechando aspas. O orgulho é um problema seríssimo para nós. Mas Lacordaire está aqui lembrando, nós não somos o corpo físico, nós não somos o status social, nós não somos nem a pobreza, nem a riqueza, nós não somos os títulos acadêmicos e sociais que possamos ostentar. Na verdade, todos nós somos espíritos. E que agora estamos reencarnados, assumindo uma nova personalidade, numa nova posição social, mas todos nós aqui para aprendermos a nos amar e realizarmos o nosso progresso moral e espiritual. Inexiste sangue comum e sangue azul. E alguém que seja considerado um nobre, porque tem um título de nobreza ligado a alguma monarquia, é tão igual quanto qualquer outra pessoa que é classificada como plebeu, como pessoa comum. Todos nós somos filhos de Deus. E Deus não faz distinção entre os seus filhos. E Ele tanto dá quanto retira o nosso poder, a nossa riqueza, o nosso status, conforme as nossas necessidades de aprendizado e progresso. Porque tudo pertence a Deus e não a nós. Somos apenas usufrutuários das benesses divinas. Então, combatamos o orgulho em nós. Orgulho de raça, orgulho de religião, de cor de pele, orgulho de status social, enfim. Porque o orgulho é a perdição do ser humano. O orgulho
é um vício moral que atrasa o nosso progresso espiritual. E, pelo contrário, combatamos o orgulho, sendo cada vez mais humildes. É isso que Deus espera de nós e é isso que Jesus anunciou nas bem-aventuranças. Portanto, vamos, através da educação, combater o orgulho e desenvolver a humildade, que é uma virtude e que vai ter o poder de nos moralizar e espiritualizar. Enquanto não fizermos isso, continuaremos assistindo às injustiças aqui no nosso planeta Terra, na nossa humanidade. Mas quando trabalharmos a humildade e a caridade, nós vamos acabar paulatinamente com o orgulho e o egoísmo. É esse o entendimento que o Espiritismo nos traz. E chegamos ao final de mais esta edição de Ante os Novos Tempos. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, aos nossos queridos amigos espirituais e a você que nos acompanha e que também participa do nosso programa. Continuemos para a frente e para o alto, implantando aqui na humanidade terrena a era do Espírito e o mundo de regeneração. Até a próxima semana, até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.